Abstencionismo. Este termo é usado essencialmente para definir a não participação no ato de votar. Pode, todavia, compreender a não participação num conjunto de atividades políticas, conquanto, em suas formas mais acentuadas, a não participação possa ser definida como apatia, alienação, e por aí além. Como muitas das variáveis ligadas à participação eleitoral, o abstencionismo é de fácil avaliação quantitativa. É, com efeito, calculado como percentual daqueles que, tendo direito, não se apresentam às urnas. É diferente o caso dos que, apresentando-se, deixam a cédula eleitoral em branco ou, deliberadamente, a anulam de diversas maneiras. Embora tanto os que não se apresentam às urnas como os que se manifestam mediante voto não válido pretendam expressar desafeição ou desconfiança, ambos os fenômenos são considerados como analiticamente distintos. Em geral, as variáveis que influem na predisposição à participação política de sentido amplo influem também positivamente na participação eleitoral. Pode-se dizer, ao contrário, que os abstencionistas são, do ponto de vista sociológico, com poucas diferenças de um país para outro e salvo algumas exceções, por exemplo, a de abstencionistas voluntários e resolutos como os peronistas argentinos, sempre que se sentiam discriminados, ou os radicais italianos nas eleições administrativas de 1980 e 1981, um grupo de indivíduos com características relativamente definidas, antes de tudo, baixo nível de instrução, em segundo lugar, de sexo feminino, em terceiro, de idade avançada ou então muito jovem. De forma análoga a de qualquer outra variável, a instrução, ou, melhor, a carência de um adequado nível de instrução, influi negativamente na participação eleitoral. Contudo, tem sido observado que, se o indivíduo começou a participar nas eleições porque é mobilizado, por exemplo, por um partido ou por circunstâncias excepcionais, a guerra, a depressão, é provável que continue participante, não contando seu nível de instrução. As taxas de abstencionismo variam consideravelmente de país para país e de uma consulta eleitoral para outra. As mais elevadas se encontram, no que toca a regimes democráticos, nos Estados Unidos. Nas eleições presidenciais, o abstencionismo ultrapassou, na década de 70, 45%. Nas eleições para o Congresso, vota atualmente menos da metade dos que teriam direito, embora haja acentuadas diferenças entre um estado e outro e entre as diversas eleições. As taxas mais baixas se encontram, em ordem gradual, na Austrália, Holanda, Áustria, Itália e Bélgica, sendo, nas eleições políticas do segundo pós-guerra, inferiores a 10%. Em média, as taxas de abstencionismo nos regimes democráticos giram em torno de 20%, mas há sintomas que indicam um ligeiro crescimento no percentual de eleitores que desertam voluntária e deliberadamente das urnas. As causas do abstencionismo são múltiplas. Importantes, mas certamente não decisivas para a explicação das altas taxas que se registram em alguns países, são as normas que regulam o exercício do direito ao voto. A facilidade ou não de inscrição nas listas eleitorais, automática em alguns casos, deixada em outros ao potencial eleitor, e a obrigatoriedade ou não de votar. Na Austrália, por exemplo, o voto é obrigatório. Na Itália existe uma sanção de caráter administrativo. A inscrição não votou no certificado de bom comportamento, influem, como é óbvio, no percentual de eleitores que se dirigem às urnas. Tem-se observado, aliás, que nem mesmo a queda dos requisitos mais onerosos fez com que aumentasse o percentual de eleitores no contexto norte-americano. Mas, de um modo geral, nota-se que a expansão do corpo eleitoral, qualquer que seja a razão, sufrágio universal masculino, extensão do voto às mulheres, às minorias, diminuição do limite de idade, provoca uma queda nas taxas de participação, ao inserir no corpo eleitoral indivíduos ainda não habituados a votar. Normalmente, porém, superada a fase de aprendizagem, as taxas de abstencionismo tendem a decrescer rapidamente. Mas tal não aconteceu nos Estados Unidos. Alguns autores buscaram por isso as causas do abstencionismo em dois grupos de variáveis: de um lado, em variáveis individuais, psicológicas, do outro, em variáveis de grupo, políticas e sistemáticas. Para que o abstencionismo não cresça, é preciso, atendendo ao primeiro conjunto de variáveis, que os novos eleitores tenham interesse pela atividade política,
possuam boa informação política e se mantenham eficazes, ou seja, capazes de influir no resultado das competições eleitorais. Como os indivíduos admitidos à participação eleitoral estão muitas vezes escassamente interessados na política, estão pouco informados e são ineficazes, homens antes excluídos por causa do seu analfabetismo, mulheres sem experiência política anterior, minorias subalternas, uma exceção, os jovens da década de 70, já automobilizados, mas talvez em fase de refluxo, e com alto nível de instrução, a taxa de abstencionismo crescerá. Quem atende às variáveis de grupo, tanto políticas como sistemáticas, buscará uma explicação do eventual crescimento do abstencionismo sobretudo em três fenômenos: antes de mais, no tipo de consulta eleitoral, em segundo lugar, na competitividade das eleições, ou seja, na importância do risco e na incerteza do êxito, enfim, na natureza do sistema partidário e das organizações políticas, grau de presença e de assentamento social. Os dados são concordes em indicar um abstencionismo seletivo do eleitor que vota, em percentuais mais elevados, nas eleições consideradas mais importantes, mais nas eleições políticas, portanto, que nas administrativas. Nos Estados Unidos, é maior a votação nas eleições presidenciais que nas do Congresso. Na França, é maior no segundo turno, ou seja, no da decisão, que no primeiro. É o caso da Itália, mas aqui é preciso acrescentar uma participação em declínio, isto é, um crescente abstencionismo nas consultas por referendum, de 11,9% em 1974 a 18,8% em 1978 e 20,4% em 1981, com aumento também de cédulas brancas e nulas. A outra causa sistemática do abstencionismo, a não competitividade das eleições, é de mais difícil verificação. Muitas vezes, os eleitores poderão aduzir a pouca diferença dos programas dos partidos ou das posições dos candidatos como causa da sua não participação, o que é mais frequente nos sistemas bipartidários. Ou também positivamente, a vitória de um ou de outro não influirá negativamente nas suas preferências. Recursos e expectativas. Ao contrário, porém, o elevado nível do reencontro político e as fortes diferenças programáticas poderão fazer diminuir o abstencionismo, mobilizando eleitores aliás não disponíveis. Os casos italiano e francês parecem seguir esta direção, o caso estadunidense, de que possuímos uma massa de dados sem igual, caminha no outro sentido. Enfim, a explicação mais comumente apresentada e da maneira talvez mais convincente é a de que, onde os partidos estão bem organizados, capilarmente presentes e muito ativos, a taxa de abstencionismo mantém-se muito moderada. Onde eles estão em crise, sua capacidade de mobilização e conquista do eleitorado se esvai e o abstencionismo cresce, crescendo ainda mais se, como ocorreu nos Estados Unidos nos anos 60, sua crise for contemporânea à expansão do eleitorado potencial. Não inserido no circuito da política organizada, este eleitorado depressa se acolhe ao abstencionismo e, se não recuperado com o andar do tempo, se perpetuará como um eleitorado abstencionista crônico. Já que, em geral, parece ter de se contar com uma diminuição da atração dos partidos de massa e das organizações políticas que propendem à participação eleitoral, a tendência futura mais provável é a do crescimento do abstencionismo. Que efeitos produz o abstencionismo no funcionamento dos regimes democráticos? Em primeiro lugar, não são poucos os que pensam que altas taxas de abstencionismo constituem uma deslegitimação, atual ou virtual, dos governantes, da classe política e até mesmo das próprias estruturas democráticas. Se democracia é a participação dos cidadãos, uma participação insuficiente debilita-a. Em segundo lugar, quem aceita uma visão mais desinteressada do problema da legitimidade dos regimes democráticos acentua, em vez disso, a necessidade de se levar em conta a produção do regime. Se os abstencionistas constituem um grupo, não só sociologicamente diverso de quem vota, mas também diverso em termos de preferências políticas, sua abstenção tornará difícil, e não essencial, às autoridades, aos governantes, serem sensíveis às exigências não expressas. Por isso a produção legislativa, a distribuição dos recursos, as opções globais do sistema premiarão os que participam em prejuízo dos que se abstêm, o que pode assumir aspectos de particular gravidade, se os abstencionistas pertencerem a grupos sociologicamente subprivilegiados. Em parte é assim, em parte não,
os abstencionistas só em parte são diferentes, particularmente nos Estados Unidos, daqueles que votam. Mantém-se, todavia, em pé o problema dos regimes democráticos onde um alto percentual de eleitores resolve não se incomodar por influir no resultado das competições eleitorais. Na realidade, só em escassa medida se pode pensar que o sistema, em seu conjunto, não fica com isso deslegitimado. Além disso, a grande massa dos abstencionistas e eleitores flutuantes fica à mercê dos apelos dos demagogos que prometem limpar a área e criar um regime de autêntica participação. A mobilização dos abstencionistas desde o alto é, em conclusão, um perigo real em situações onde a taxa de abstencionismo cresce sem solução de continuidade.